Fala, galera! Hoje eu vou falar sobre a memória, mais especificamente sobre a origem da memória. E a memória, ela... Leandro, né? Só vou ali tirar o manto rapidinho e já volto. Mira! Voltei. Agora é sério, vamos começar do zero. Eu vou falar um pouco sobre a origem da memória, mas vamos começar do zero. O que é memória? Na memória eu consigo armazenar informações as quais o sistema, seja ele computador ou microcontrolador, se orienta. E na memória também eu consigo armazenar informações que são codificadas digitalmente. Falando mais sobre a origem da memória computacional, a gente está ali por volta de 1940, os tubos de vácuo, que era a tecnologia do momento. Os tubos de vácuo eram compostos por placas, e essas placas eram percorridas por corrente. E essa corrente podia ser lida por uma polaridade de placa que convertia essa corrente em 1 ou 0. E aí, tudo isso era para armazenar somente um bit. Então, lógico, eu tinha, na época, tubos muito maiores, que eram muito mais complexos, que eram compostos por milhares de placas, como, por exemplo, o ENIAC, que é o primeiro computador digitalmente eletrônico, e ele era composto por cerca de 20 mil tubos de vácuo, com base em octal, ou seja, muita coisa. Ainda no final de 1940, nós temos o desenvolvimento da memória de núcleo magnético, que ela foi desenvolvida na tentativa de capturar e armazenar dados enquanto a energia fosse cortada, ou seja, enquanto o computador estivesse desligado, para que não houvesse perca de memória e informação. E essa foi a memória não volátil mais durável até que o transistor foi inventado. O núcleo de memória de Ferrite, ele durou por um breve momento, ali por volta de 1950, e ele foi construído a partir de matriz de anéis de ferrite ou núcleos que eram envolvidos por fios que conduziam para o lado. Cada anel ou núcleo poderia manter uma memória de uma carga magnética transmitida a ele por um certo período de tempo. E esse tempo era muito curto. Por isso essa tecnologia ela foi muito difícil de seguir e ela foi condenada a fracasso porque era muito difícil de miniaturizar ela. Agora vamos falar da memória semicondutor ou semicondutor memória. As pastilhas semicondutoras são o tipo de memória que utilizamos nos dias de hoje. Em 1968, quando foram colocadas à venda comercial pela primeira vez pela recém-formada Intel, elas eram um longo caminho até onde a gente chegou nos dias de hoje. Os primeiros chips comerciais realizados apresentavam apenas 2.000 bits, ou seja, 2K de memória cada um. Muito pouco. Agora, por último e não menos importante, vamos falar sobre a DRAM, ou RAM dinâmica, ou RAM do sistema. Em 1968 foi concedida uma patente para Robert Dennard para a produção de um chip especial semicondutor, um chip single transistor, que é a memória de acesso aleatório dinâmico, a DRAM. Este foi um salto para o futuro, um salto para frente, e marcou o fim da memória de núcleo magnético. A DRAM é o tipo de memória que utilizamos em nossos dispositivos de computação, que usamos nos dias de hoje. E os avanços na miniaturização dos chips permitem que eles sejam cada vez mais potentes, mais poderosos, que armazenem cada vez mais dados em um dispositivo cada vez menor. Mas a base da tecnologia, ela ainda é a mesma. Oi gente, hoje eu vou dar uma breve explicação de como funciona a memória volátil, que é a memória RAM. Ela basicamente é dividida em duas classificações, a memória RAM estática e a memória RAM dinâmica. A memória RAM estática, ela funciona à base de flip-flops, que são circuitos que servem para armazenar cada bit, a informação de 0 ou 1. E esses bits são completamente perdidos quando o fornecimento de energia é cortado. Eles também possuem de 4 a 6 transistores, que faz essa função. E um ponto muito positivo dela é que ela não precisa ser substituída, ela não precisa ser atualizada constantemente, que a torna um equipamento muito rápido e eficiente para trabalhos que requerem baixa latência. Por exemplo, dentro do processador tem uma memória RAM estática que é a memória cache. Agora, sobre a memória RAM dinâmica, ela é aquela memória mais comum da gente encontrar nas lojas para comprar e que a gente liga direto na placa-mãe. Ela funciona à base de capacitores e transistores. Os transistores servem como uma barreira que permite ou não permite a passagem de energia, formando assim as informações, com zeros e uns. E o capacitor serve para armazenar essas informações.
Claro que até o fornecimento de energia for cortado, né? Porque aí vai zerar tudo. Essas informações, elas ficam armazenadas em matrizes, que tem linhas e colunas. E assim, a gente pode acessar essas informações depois por meio de interseções. Esse formato de memória é mais barato em comparação à outra memória estática, mas ela precisa de uma latência maior para poder funcionar. E é isso. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou comentar com vocês um pouco sobre memória volátil e não volátil, ok? O que é memória volátil e não volátil? As memórias voláteis, elas são memórias que precisam do fluxo de energia para manter suas informações ligadas, enquanto as não voláteis são as que não precisam de energia e não necessitam para armazenar os seus dados. A grande vantagem das memórias voláteis são que elas podem armazenar o programa dentro delas, ou seja, elas precisam de menos tempo para percorrer e encontrar o programa, economizando muito tempo, e os dados delas são temporários, ou seja, tudo que você fizer nela, ela vai resetar e vai ter um clean na memória. Muito bem, pessoal, agora eu vou explicar para vocês, juntamente com a Ludmilla, algumas das nossas memórias voláteis, ok? Vamos lá então. Primeiro eu vou falar sobre a principal, a memória RAM. A memória RAM ela é dividida entre SRAM e DRAM. A SRAM é uma memória onde ela compõe com vários transitores, e ela é muito mais cara do que a DRAM, porém ela não precisa de atualizações constantes. E ela é utilizada para computadores que tendem a performance como principal objetivo. Por outro lado, nós temos a DRAM, que é Dynamic Memory Random Access, onde ela basicamente precisa de atualizações constantes, entretanto, ela é mais barata que a SRAM, ou seja, ela é utilizada para sistemas onde precisam de atualizações constantes, já que ela é mais barata para fazer essas atualizações e não tem tantos transitores quanto a SRAM. A memória cache agora, que vamos falar, ela é localizada perto do processador e ela funciona de uma forma muito legal. Se a memória principal for pesquisar alguma coisa no banco de dados dentro da memória, ela vai percorrer primeiro a memória cache para depois percorrer na memória principal, caso dentro da memória cache não tenha a palavra requisitada. Isso facilita muito e diminui demais o tempo de procura e de velocidade do sistema. Então, sobre a memória RAM, ela veio para revolucionar o mercado dos computadores, principalmente no quesito desempenho. A memória RAM, no caso, Random Access Memory, ou em português, memória de acesso randômico, faz com que a leitura de dados seja não sequencial, ou seja, causando uma velocidade maior para a leitura de dados. Ela é calculada em megahertz, a velocidade da memória RAM, ou seja, 1 milhão de ciclos por segundo, e quanto maior o megahertz, maior a velocidade da memória RAM. No caso, no começo, a memória RAM não era sincronizada com o processador, ela era síncrona e fazia com que a leitura de dados seja mais lenta. Com essa sincronização da memória RAM com o processador, fez com que ela virasse mais rápida, mas aí logo surgiu um problema. No começo, a memória RAM não era sincronizada com o processador, o que fazia com que a velocidade seja mais lenta. E assim que surgiu a sincronização com o processador, surgiram novas demandas porque logo atingiu o limite dos processadores. A indústria estava lançando cada vez processadores melhores e a memória RAM não estava acompanhando. Sobre as memórias RAM ainda, nos anos 90, a memória RAM foi sincronizada com o processador. Antigamente ela não era e a velocidade era muito lenta. Com essa sincronização, foi lançada a memória RAM SDR, só que logo atingiu seu limite porque o mercado lançou processadores cada vez mais potentes. E com isso houve uma demanda de memórias RAM mais potentes. No caso da SDR, ela era uma leitura por ciclo e na época era bom até, no caso eram as Pentium. Nos anos 2000 foi lançada a DDR. Diferente da SDR, ela fazia 2 leituras por ciclo, o que aumentou ainda mais a velocidade da memória RAM. Com a DDR foi lançada a DDR1, 2, 3 e 4. Cada versão acima era o dobro de velocidade da versão anterior,
acompanhando a demanda dos processadores do mercado atual. Atualmente estamos na DDR5, mas os computadores ainda não têm a maioria, porque ainda está inacessível, questão de preço. E a Samsung lançou em 2021 que já está planejando a DDR6, que tem o dobro de velocidade da DDR5, aumenta o número de canais por módulo, e em 2021 a Samsung anunciou na Samsung Tech os planos dela de fazer a DDR6, de lançar, tendo o dobro de velocidade da DDR5 e tendo 2 canais por módulo, diferente da DDR5. A Samsung planeja até 2024 lançar o documento oficial sobre a DDR6, junto de outras empresas de tecnologia do mundo.